Irmãos, no domingo, acho que há uns 2 domingos, foi me dada a oportunidade de falar para a igreja sobre a carta de Tiago, né? E é uma carta que tem 5 capítulos, foi dividida em 5 capítulos, e eu trouxe para vocês os 2 primeiros capítulos, e acho que hoje eu vou trazer só um capítulo, e aí a gente vai fazendo um estudo ao longo das pregações, eu vou trazendo um pouquinho. Nós falamos anteriormente sobre a autoria do livro de Tiago, que até um dia desse eu achava que era Tiago, irmão de João, que era lá amiguíssimo de Pedro, mas não, esse Tiago que a Bíblia que escreveu essa epístola direcionada aos judeus que estavam ali fora da Cidade Santa, é o Tiago, meio-irmão de Jesus, que se converteu após a ressurreição de Jesus. Então, Tiago, ele traz essa carta, trazendo conselhos aos irmãos daquela época, e que é muito atual para os dias de hoje. Eu acho incrível como a palavra de Deus, essa epístola foi escrita há tanto tempo e que nos traz conselhos reais para os dias de hoje. Tiago direcionava essa carta para os irmãos, trazendo consolo para a igreja, incentivando os irmãos a perseverarem na fé, no caminho. A igreja naquele momento era muito perseguida, então essa carta traz palavras de ânimo, de conforto para a igreja e para que os irmãos continuassem. Tiago, nesse primeiro capítulo, ele vai dizer aqui para os irmãos que é para ter alegria nas provações, porque o resultado da provação é a perseverança. E a perseverança vai produzir uma fé em nós genuína, uma fé amadurecida. Depois Tiago fala de sabedoria, uma sabedoria que você tem que ter para o momento da perseguição, para o momento da provação. Porque, como eu já falei e gosto de dizer, sempre lembro do pastor Nancy, você é crente, você tem que passar pela provação com elegância, uma elegância espiritual. É essa sabedoria que Tiago diz. E Tiago fala que quem não tem essa sabedoria deve buscar a Deus, deve pedir a Deus. Nós precisamos saber como nos portarmos nos momentos da dificuldade. Porque eu tenho olhado para mim, tentado me observar e me conhecer, e no momento da adversidade, a minha tendência é blá, 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 é falar, falar, falar. Às vezes a sua tendência, a sua vontade é desabafar com alguém, é falar com alguém. Muitas vezes você pode levar isso para uma pessoa que não tem aí os seus pés firmados no caminho de Cristo, que não vai guardar esse seu desabafo. Amanhã está todo mundo sabendo e ainda aumentar um ponto no seu conto. Então, irmãos, é necessário que a gente aprenda a buscar a sabedoria, se nós não temos, buscar sabedoria em Deus para passar por esses momentos de dificuldade. Depois Tiago ele continua com os conselhos, só relembrando aqui o primeiro e o segundo capítulo, né? Falando da alegria do pobre. O que é a alegria do pobre? O mundo diz aí que o pobre só sofre. O pobre só sofre nessa vida. Mas a palavra vem dizer aqui que o pobre, ele deve se orgulhar na sua exaltação, na sua riqueza espiritual em Cristo. Depois diz que o rico tem que se abater, qual é a palavra? Não vou lembrar, mas que ele não deve se fiar na sua riqueza, porque a glória de tudo isso é passageiro. Amém? Depois ele vem falando, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque ele vai receber a coroa da vida para quem Deus preparou, para todos aqueles que amam a Deus. É que amam a Deus ou a quem Deus ama?
Depois Deus vem falar que nós não somos tentados por Deus. Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados nas nossas próprias fraquezas. Depois vem dizendo aqui para sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Esse pontinho específico, eu vou fazer aqui uma conexão com o 3º capítulo da carta, que vai falar basicamente da língua. Prontos para ouvir. Eu acho que, quem é que dizia? Não sei. Nós temos 2 olhos, nós temos 2 ouvidos e uma boca só, mas parece que nós temos 5 bocas. Queremos falar, aumentar, falar, mas a palavra nos orienta prontos para ouvir. Devemos controlar essa impulsividade que pode existir dentro de cada um de nós. No momento da provação, nós ganhamos muito se nós fecharmos a boquinha, ficarmos atentos e a ouvir. E principalmente se você tem essa vontade de falar, fala com Deus. Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Aleluia. Você está levando a sua angústia, você está levando as suas dúvidas, as suas questões no lugar certo, para quem pode te orientar. Aleluia. Então, o capítulo 3 de Tiago, ele vai falar basicamente aqui sobre o controle da língua. Põe aí, Miguel, faz favor. Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, porque vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Isso é para vocês que querem serem pastores e serem mestres, amém? Vocês vão ser julgados com mais rigor. Porque as pessoas olham para vocês e esperam mais de vocês e o próprio Deus também. Próximo, Miguel. Pode ir passando, Miguel. Todos nós cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que obedeçam e assim fazemos com que vão onde queremos. Eu acho que a minha versão é diferente. Se alguém não tropeça em palavra, aqui na minha versão fala assim, como nós estamos, ele está falando aqui sobre a língua, se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Aí Tiago traz uma ilustração sobre colocar um freio no cavalo e aí consegue levar esse cavalo para onde quer. Depois ele vai trazer também uma ilustração sobre o leme de uma nau, de um navio, que um pequeno leme, ele dirige um grande navio. Depois ele fala também sobre o fogo. Uma pequena chama pode incendiar toda uma floresta. Isso é o poder da língua, que nós temos que aprender. O homem que não tropeça na palavra, esse homem ele é capaz de controlar todo o corpo. Então essas imagens mostram a língua como embora pequena, ela possa causar um grande impacto. No versículo, põe aí, Miguel, versículo 7, do 3 de Tiago. Mas muda essa versão, fazendo favor. Almeida corrigida, a ACF. Não, versículo 6. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua é posta entre os membros e contamina o corpo.
inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, vai passando, já estamos certo? Toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Ele está falando aqui que o homem, Deus criou ali os animais e tal, e colocou o homem para governar sobre os animais. E todas essas bestas, essas aves, os répteis, o homem consegue amansar e dominar pela natureza humana. Mas no versículo 8 ele diz: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear e está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai e amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça. Existem aí muitos estudos que falam sobre o poder da palavra. Né, da palavra, não estou querendo falar aqui de lei, de atração, dessas coisas. Mas a palavra está dizendo aqui que com a nossa boca, da língua, procede o bem, também pode proceder o mal. E como nós somos aqui pequenos cristos, nós somos cristãos, nós seguimos o Rei Jesus, não convém que a nós seja feita dessa maneira. Aí ele vai falando aqui, porventura, de um manancial pode sair água doce e água amarga? Ou uma figueira produzir azeitonas? Então, irmão, se você está seguindo, se você está no caminho para ser imitador de Cristo, não faz sentido você usar a sua língua para amaldiçoar. Da sua boca saiam bênçãos e maldição. Nós sabemos que, em exemplo de palavras, nós temos aí o Hitler, que com as suas palavras, com o seu poder ali, levou milhares de pessoas a fazer aquele genocídio contra os judeus. E também temos o discurso de Martin Luther King. Quem nunca ouviu? Eu tenho um sonho. E essas palavras, elas reverberam até hoje. Então, é um pequeno membro. É como se fosse um leme que domina todo o navio. É uma pequena chama que pode incendiar toda a floresta. E é preciso que tenhamos sabedoria. É difícil. Eu já falei para vocês que às vezes a gente quer falar. Mas vamos pedir sabedoria a Deus. Vamos pedir a Deus esse domínio próprio. Amém? Aí Tiago está falando aí da língua. Eu, estudando mais cedo, foi quem que falou? Eu acho que foi o Benjamin Franklin, que disse que existe um monstro preso entre os dentes da boca humana. Ele estava ali falando da língua. Porque realmente é cheio de peçonha, como diz aqui na palavra de Deus. Tiago continua falando novamente, como ali no capítulo 1 ele falou de sabedoria, que peça a Deus. Ele vai falar aqui da sabedoria do alto. Ele diz assim, capítulo 3, versículo 14, Miguel. Mas se tendes... Então é 13, desculpa. É 13 e 14. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato com as suas obras de mansidão e sabedoria. 14. Mas se tendes amarga inveja, sentimentos contenciosos em vossos corações, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a sabedoria terrena, animal e diabólica.
Então ele adverte contra a inveja amarga e um sentimento faccioso que não provém de Deus. Às vezes nós queremos ser inteligentes e sábios na nossa própria inteligência, confiando na nossa própria força, mas nós precisamos buscar de Deus a sabedoria que vem do alto. Amém? Pedindo sempre para que o Senhor nos direcione em todas as coisas, porque às vezes nós achamos que estamos no propósito de Deus, fazendo o que agrada o coração de Deus, mas estamos saindo por aí sem direção, sem sabedoria. A sabedoria desse mundo, a sabedoria terrena, o mundo é dos espertos, já dizia alguém por aí. O mundo é dos espertos, mas a palavra de Deus não nos diz isso. A sabedoria perfeita é aquela que vem de Deus. Depois Tiago continua aqui descrevendo que essa sabedoria, essa falsa sabedoria terrena, ela leva a desordem e todo tipo de prática perversa. E aí ele faz um contraste com a sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. E continua afirmando que os pacificadores que semeiam em paz colhem frutos da justiça. Aleluia. Continuando no capítulo 14 da carta, Tiago, ele vai falar sobre a causa dos conflitos, ele vai dizer sobre a amizade com o mundo, a humildade diante de Deus e a advertência contra julgar os outros. Não julgueis, irmãos. Aqui está uma explicação detalhada sobre esses pontos. Põe aí, Miguel, Tiago, capítulo 4, versículo 1. Ele começa questionando de onde vem a guerra entre vocês. De onde vêm as contendas entre os cristãos, as disputas? De onde vem a guerra e as pelejas entre vós? Porventura, não vem disto a saber que os vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Os desejos egoístas de cada um. Amém. Aleluia. Você já passou? Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Passa, Miguel. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. A palavra diz que pedi e dar-se-vos-á. E aqui Tiago diz, pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal. Vocês pedem para gastardes em vossos deleites. Aí, olha, as pessoas, elas buscam para poder obter o que desejam, então lutam e fazem guerra, mas também observa que muitas pessoas, muitas vezes, não têm o que querem, porque elas não pedem a Deus com sabedoria, não pedem dentro da vontade de Deus. A partir dos próximos versículos, Tiago vai falar da amizade com o mundo. Ele repreende os leitores da epístola, chamando de adúlteros. Então, é mais uma prova que esse Tiago, que escreveu a carta, se trata do Tiago, irmão de Jesus, porque é uma forma como os judeus, eles se referiam, geração adúltera, né? No caso, a pessoa que estava ali pecando contra Deus, como se fosse a noiva, né? Do cordeiro, e está cometendo um pecado, está sendo infiel, está sendo adúltero. Então, quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus.
essa palavra ela é muito atual para os nossos dias, porque não tem como servir a dois senhores. Nós precisamos decidir de que lado que a gente quer estar. Se a gente está firmado com os nossos pés no caminho do Senhor, não tem como a gente viver uma duplicidade. Na igreja eu sou uma pessoa, no meu trabalho eu sou outra pessoa, na escola eu sou de um jeito, com os meus amigos eu sou de outro. Nós precisamos firmar a nossa verdadeira identidade no Senhor, porque não tem como agradar a dois senhores. No versículo 6, Tiago cita que Deus dá uma graça maior aos orgulhosos e concede graças aos humildes. Põe o versículo 6. Faz favor, Miguel. Então, volta mais um pouquinho. Pode, 5. Seis. Antes ele dá maior graça, portanto, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. 7. Aí esse versículo aqui, muita gente confunde essa parte. Muita gente está esperando o dia que os humilhados serão exaltados. Tem uns memes aí na internet, assim, alguém tem essa informação para me dar? Quando que os humilhados vão ser exaltados? Tomara que seja ainda nessa semana, porque está difícil. A palavra de Deus não diz que os humilhados serão exaltados. Não é assim que a palavra diz. O sermão lá da montanha, o que Jesus diz? Bem-aventurado os mansos e humildes de coração. Aqui Tiago vai dizer sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Prossegue, Miguel. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai a mão, pecadores, e vós que sois de ânimo duplo ânimo. Na primeira epístola, no primeiro capítulo, Tiago fala sobre pedir sabedoria, mas pedir com fé, não sendo como as pessoas que têm ânimo duplo, que são como as ondas do mar, porque essas pessoas que uma hora acredita, outra hora não acredita, que agora eu estou aqui, outro dia eu estou lá, essas pessoas vão pedir, não vão buscar de Deus, não vão receber de Deus nada. Mas aqui Tiago volta para essas pessoas: vocês de duplo ânimo, purificai o coração. Vai, Miguel. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Agora aqui, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. E ainda põe de um jeito diferente. Eu estou sendo humilhado hoje, mas eu vou ser exaltado. Meu dia vai chegar, o Senhor vai me botar lá em cima. Esses versículos anteriores são como se ele estivesse dando uma receita de um bolo, mas o bolo é o avivamento. Ele fala aqui que é para você converter dos seus pecados, você se sujeitar a Deus. A palavra diz que o diabo, ele anda aqui no nosso redor, esperando você dar uma bobeira, esperando você dar uma brecha para ele entrar, para ele te destruir. Peraí, ele anda ao nosso redor ou ao nosso derredor? Ao nosso redor são os anjos. Tem os anjos ao nosso redor e ao nosso derredor está ali o diabo, esperando você tropeçar.
Mas a palavra diz que você tem que se sujeitar a Deus. Você tem que ficar debaixo da vontade do Senhor. Você tem que resistir ao diabo. Ele não vai ficar perto de você. Se você fizer essas coisas, se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. A palavra diz que ele vai fugir de você. Aleluia. E aí Tiago vai dizendo, limpai o coração, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e ele vos exaltará. Louvado é o nome do Senhor. Humilhai-vos perante do Senhor. Ele precisa sempre crescer. A gente precisa constantemente buscar o Senhor. Tá ligado na videira. Porque no momentinho que a gente começa a se desviar, que a gente começa a tropeçar, aí o diabo tá chegando ali, uma oportunidade. A palavra de Deus não tem como, eu não consigo entender como existem pessoas por aí que leem esse livro como se fosse um livro qualquer. Tem pessoas que leem esse livro para juntar aqui argumentos e para falar que Deus não existe, que tudo isso aqui é um conto de fadas, que isso aqui é o manual dos fanáticos, dos malucos. Mas quando eu leio a palavra do Senhor, eu já falei, é um tapa aqui, vai mexendo dentro da gente e vai deixando a nossa vida diferente. Então é necessário que nós estejamos sempre ligados na videira, nos humilhar perante o Senhor, e o Senhor vai nos exaltar. Aleluia. Aí ele falou aqui que Deus, isso aqui eu já falei. Aí ele fala da necessidade de arrependimento e da humildade diante de Deus. Depois, Tiago vai falar aqui sobre julgar. É tão bom. Às vezes a pessoa fala do seu irmão e depois termina assim, mas quem somos nós para julgar, não é mesmo? Mas já falou, já julgou, já comentou. Então, Tiago aconselha que não fale mal uns dos outros. Aí ele diz assim, o irmão, lembrando que quem julga o irmão ou fala contra ele, julga a lei e se coloca como juiz. Ele ressalta que há apenas um legislador e juiz que é capaz de salvar e destruir. E pergunta, Tiago faz essa pergunta, quem somos nós para julgarmos o próximo? Aí eu fiquei com uma dúvida nessa parte, sobre o não julgar. E sobre a parte que Paulo fala sobre julgar. Né, Gil? Complementa aí. Qual é a sua dúvida? Porque Tiago está dizendo aqui que nós não devemos julgar. Mas quando nós temos um caso, por exemplo, Paulo vai falar, o que me interessa julgar os que estão fora? Não é? Depois ele vai dizer assim, tirai aquela pessoa que está causando mal ali do meio de vós. Mas aí olha o que ele está dizendo no texto. Não falem mal uns dos outros. Quem fala mal, julga seu irmão. Fala mal da lei, julga a lei. Mas você julga a lei, quem é o observador da lei da polícia. Ali não está falando uma questão que você fez algo de errado. Porque quando Paulo fala que nós temos que julgar o irmão, ele está falando para a direção da igreja. Está falando para aquelas pessoas que estão no ministério, para as pessoas que estão no meio dos anciãos, que tomam conta do rebanho. Porque você vê alguma coisa errada, você precisa instruir dentro da igreja. Aí, Tiago está falando para um e um, para cada irmão. Você não pode falar mal da pessoa. Porque se você está falando mal da pessoa, você não está ajudando a nada, você está julgando aquela pessoa. Entende? Quando Paulo fala, ele está dizendo do nível do pastor, do nível do ancião, do presbítero, daquele que toma conta de uma igreja, dos professores.
E ele fala, quando você vê um aluno seu errar, você tem que ir lá e ensinar esse cara, você tem que julgar o erro. Porque você virar as costas e deixar a pessoa cair também no buraco. Exatamente, ele está falando aqui no nível de quem está à frente da congregação. A carta foi enviada para aquelas pessoas. O Tiago, quando ele fala sobre não julgar, sobre não falar mal um do outro, é porque se você tem algum problema com o seu irmão, Jesus fala, vai até ele, você e ele só, conversa com vocês dois. Se ele não quiser conversar com você, então você volta e leva um com você. Quem é esse um que você vai levar? É alguém da direção. É um pastor, é um obreiro, é um diácono, é alguém que já tem uma certa maturidade para te ajudar a fazer aquele irmão ver o erro. Se ele não te ouvir, então você vai tratar com ele como se ele fosse um descrente. Porque exatamente, quando Paulo fala, quando Pedro fala, Tiago fala, a ideia é juntar, é unir a igreja num comum espírito. Se existe o julgamento, nem Jesus fala no Evangelho de João, julgai segundo a reta justiça. Então você vai julgar aquela pessoa de acordo com os parâmetros que você tem ali, da tua igreja, dos pastores, dos ensinamentos que você tem. Agora, você não deve julgar um irmão seu co-igual, por exemplo, Judas fala. Judas fala que a verdadeira igreja não é você falar mal do seu irmão, você falar mal do servo de outra pessoa. Porque ele já tem um Senhor que é Cristo. A verdadeira religião é você cuidar do pobre, cuidar do órfão, da viúva. Tem todo esse argumento. Entendeu? A diferença dos dois julgar é essa. Amém. E aí, Tiago fala sobre a nossa presunção. No versículo 13 e 16, Tiago adverte contra a presunção de fazermos planos sem considerar a vontade de Deus. Ele critica aqueles que dizem que irão para esta ou aquela cidade, passarão lá um ano e ganharão dinheiro sem saber o que acontecerá amanhã. A vida é descrita como uma neblina que aparece por um pouco e depois desaparece. Em vez disso, os cristãos devem dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. A confiança presunçosa é vista como vanglória e maldade. Ele conclui afirmando que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu achei muito forte essa parte. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tem um ditado por aí que diz assim: tudo que é preciso para o mal triunfar é que as pessoas de bem não façam nada. Então, se você sabe fazer um bem, você já foi lavado e remido, você já conhece a palavra de Deus. Se você pode fazer o bem e andar com justiça e você não faz, comete pecado. Então, isso reforça a ideia que nós devemos viver de acordo com o que é correto, especialmente no contexto de humildade e submissão a Deus e à justiça de Deus. Fazermos planos sem colocar primeiro, buscar a vontade do Senhor, porque a nossa vida é um sopro. Verdadeiramente nós nem sabemos se amanhã nós vamos acordar. Então se Deus quiser, se o Senhor permitir, nós faremos. É na força dele, na força do Senhor. E concluindo aqui a carta, no capítulo 5, Tiago vai fazer aqui mais uma advertência para os ricos. Aí eu penso, será que a gente não pode ser rico, ser próspero nessa terra? Tem tanta palavra falando dos ricos, que é mais difícil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Depois vai falar que a beleza aqui do rico vai passar como a erva. E Tiago aqui está falando, alerta os ricos sobre as consequências de acumularem riquezas injustamente. Acumular riquezas injustamente. E principalmente a exploração
e a retenção dos salários dos trabalhadores, afirmando que essas práticas clamarão por justiça no dia do julgamento. Então, amém, irmão? Você pode ser próspero, você pode ser rico, glória a Deus, mas não deixa essa riqueza mudar quem é você. Diz assim, né? Você quer saber quem é uma pessoa? Dá para essa pessoa poder. Se você fosse muito rico, tivesse muito dinheiro, você estava aqui nessa igrejinha, você estava servindo a Deus aonde? Ou, se você estaria servindo a Deus, o dinheiro... Uma coisa que eu falo pro Gil, às vezes eu vou no mercado, compro umas coisas, você gastou isso tudo de dinheiro. Eu falei para ele, eu não como dinheiro, não vou comer o dinheiro é para gastar. O nosso dinheiro tem que servir também o propósito na casa de Deus, na obra de Deus. Você tem que servir a Deus também com a sua riqueza. Você serve a Deus com a sua saúde, com a sua força. Se você tem dinheiro para poder abençoar a obra, abençoar os ministérios, abençoar os missionários, abençoar as pessoas mais carentes que você, que precisam ali de roupa, precisam de alimento, que você não seja apegado a essas coisas, egoísta, avarento, mas que você sirva também ao Senhor com o seu dinheiro. Depois Tiago vai falar da paciência na aflição. Tem gente que não tem paciência nem na diversão, já é afobada, imagine na aflição. Então, Tiago ele encoraja os crentes a serem pacientes até a vinda do Senhor, comparando essa paciência à paciência do agricultor. Aí ele diz aqui, que espera pelos frutos da terra. Põe aí Tiago 5, 7. Já está aqui? Meu Deus. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até receber a chuva temporã e seródia. E eu vi numa versão que era da primavera e do outono. Sede, pois, também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor já está próxima. Irmãos, Tiago escreveu essa carta, há mais de 1000 anos. E ele dizia assim, a vinda do Senhor está próxima. Eu acho que está mais próxima hoje do que naquela época, né? Já passou tanto tempo. Mas nós precisamos ter a nossa vida como se o Senhor fosse voltar, até porque nós não sabemos verdadeiramente. Pode ser no meio, antes de eu terminar essa palavra, o Senhor volte. Então vamos continuar firmes no caminho, fortalecendo o nosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago menciona aqui os exemplos de perseverança, que a gente tem que perseverar como os profetas. E aí ele fala aqui de Jó, né, enfatizando como o Senhor é compassivo e misericordioso. Depois ele faz uma advertência contra os juramentos, Tiago 5,12. Tiago instrui a não jurar por céu, terra ou qualquer outra coisa. Mas o Davi falou isso aqui no começo quando ele deu aqui a palavra dele. Mas que seja sim, sim, não, não. Seja a vossa palavra para evitar condenação. Aí ele fala assim da exortação à fé. Nos 13, 18, até o 18. Que eu falei aqui, né? No início do período de louvor. Mas aqui eu tenho uma memória de peixe, eu li e esqueci. Se alguém entre vós... Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Ô glória,
chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Passa, Miguel. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Essa carta, ela é um conjunto, é como se fosse o manual do fabricante. É para basearmos a nossa vida nesses conselhos. É o manual da igreja, de como a igreja tem que viver aqui em sociedade, em comunidade uns com os outros. Amém? Exercitar a nossa fé também, confessar as nossas culpas uns com os outros, mas hoje em dia isso daria um problema, né? Aí cometi aqui um erro. Vou falar aqui com a minha amiga de ministério. Vou contar para Mariana. Mariana. Irmãos, não. Pois é. É importante que nós sejamos uma comunidade que serve a Jesus. Todos nós cometemos erros e vamos cometer erros. Mas nós precisamos voltar sempre nos primórdios, no princípio, de como uma comunidade cristã deve ser. A palavra que orienta que nós devemos confessar uns aos outros, orar uns pelos outros. Então é muito bom quando a gente tem uma pessoa que a gente pode confiar e desabafar. Você pode confiar em Deus, pede a Deus que te oriente alguém, que te mostre, que te direcione para alguém, que possa também ouvir. E tem pessoas na igreja que têm os dons de aconselhamento, né, Gil? Não sei quais são os dons, não. Os dons da palavra, que vai poder orar pela sua vida, uma pessoa que te ama e que vai te direcionar também, e que vocês vão orar uns pelos outros, que vocês vão sarar. E se alguém dentre nós está doente, por que parece que às vezes nós não exercitamos essa fé? Eu preciso de Assim, eu sempre vi na minha adolescência, eu tô aqui, tô passando mal, vou pedir pro pastor fazer uma oração. Parece que nós não vimos mais isso dentro do nosso meio, hoje em dia. E às vezes eu tô lá em casa, eu não gosto muito de tomar remédio, não. Detesto. E aí, antes de tomar o remédio, eu falo mesmo com o Gil. Gil, ora aqui pra mim. Parece que ele não quer muito orar, não, mas ele ora. Miguel, ora aqui pra mim. Aí o Miguel só ora no pensamento. Ele bota a mão assim na minha cabeça, não sei o que ele está falando, ele ora em pensamento. É necessário que a gente mantenha viva essa fé. Por que a gente não busca o Senhor? Mas eu gosto que outras pessoas orem também. Mas nós somos sacerdotes, né? Nós podemos orar também. E aí, se você já viveu essas experiências, é como se você tivesse tomado um remédio, mas às vezes lá em casa, eu dou o remédio e eu oro. Mas eu dou a glória para Deus. Se curou, foi Deus. Amém? Se você tomou o remédio junto, é porque Deus abençoou também, que o remédio fez efeito. Amém, aleluias.
Depois que Tiago fala da oração da fé, fala do resgate de um pecador. Aí nós vamos para aquela questão do não julgueis. Às vezes tem pessoas no nosso meio que estão adoecendo espiritualmente, que estão morrendo espiritualmente e que nós não estamos nem aí. Cada um sabe de si. Mas a palavra aqui, ela diz da importância de ajudar a trazer de volta alguém que se afastou da verdade. Nós precisamos ter esse amor. Nosso coração precisa ter essa chama pelas almas. Ai, eu quero ganhar as almas das pessoas todas da África, das pessoas que não conhecem o Senhor, mas às vezes nossos irmãos estão morrendo dentro da igreja. E a gente não liga, a gente não fala, a gente não pergunta, não chama para tomar um café, para comer uma picanha. Parece que aquela pessoa saiu da igreja, você nem fala mais com ela, morreu para você. Nós não devemos ser assim. A importância de trazer alguém que se afastou da verdade. E aí a palavra fala, quem consegue trazer de volta um pecador do erro, do seu caminho, salvará a alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Então, irmãos, eu concluí aqui os 5 capítulos e é muito interessante que a gente chegue em casa e faça a leitura dessa carta. São 5 capítulos, é curtinho, você pode rapidamente ler essa carta e nós precisamos meditar nessa palavra. Vamos ler essa palavra pedindo direção ao Espírito Santo, que nos dê entendimento, que essa palavra ela possa entrar no nosso coração, que possa trazer as mudanças necessárias. Eu acho que eu pulei aqui nessas anotações que eu fiz, que depois nem eu entendo, mas tinha uma parte que dizia assim que nós devemos ser praticantes. Não adianta você vir domingo, você senta aqui, você ouve, você sai daqui como se você não tivesse ouvido nada. Isso precisa mudar aqui dentro de você. Você tem que sair daqui praticante da palavra da verdade. Porque o dia, eu sinto assim, não sei se alguém mais sente, mas parece que Jesus vestiu a roupa, tá pronto, tá com o pé na porta para voltar. Parece que tá aqui, tá perto, tá quase. Então não temos tempo para vivermos uma vida, como o Tiago falou aqui, uma vida de pessoa com ânimo duplo, uma pessoa que tem amizade com o mundo, que uma hora tá aqui, uma hora tá lá. Nós precisamos viver sem hipocrisia, aproveitar o tempo que nós temos aqui. A palavra diz que vai chegar uma hora, buscai a Deus enquanto se pode achar. Perdi aqui a conexão. Mas nós precisamos buscar enquanto temos tempo, enquanto temos luz. Nós precisamos praticar. Existem muitas vidas para serem salvas. Existem muitas pessoas que não conhecem ainda o Evangelho. E nós não podemos querer ser cristãos porque Cristo vai nos dar bênção, Cristo vai nos curar, Cristo vai me dar uma casa nova, Cristo vai abençoar que eu vou trocar de emprego. Cristo pode fazer tudo isso por você, mas Cristo não te salvou para isso. Não é só isso. Nós precisamos, enquanto nós temos tempo, fazer as obras que Cristo deixou para que fizéssemos. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Se você quer pregar na África, se você quer evangelizar o continente asiático, e o seu vizinho? E seu colega de trabalho? Aquela pessoa do coração endurecido, você pensa assim, Senhor, tem misericórdia desse homem, tem misericórdia dessa mulher. Vai abençoando, vai dando felicidade para essa pessoa porque está difícil. Às vezes são tantas pessoas que chegam perto de nós.
Eu consigo sentir pessoas sedentas de uma palavra, pessoas que estão cegas nesse mundo, precisando de um direcionamento. E Deus quer usar você, para que seja essa pessoa, esse canal de bênção. Amém? Então eu pensei que não ia dar tempo, mas deu. Mas eu falei demais também. Os irmãos têm misericórdia de mim. Vamos orar? Pai amado e poderoso, nós agradecemos, Jesus, por esse período, Jesus, aqui reunido.